Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William e iniciaremos mais uma aula de matemática para o 9º ano. Mas antes de iniciarmos nossa aula, eu tenho alguns recadinhos para vocês. O primeiro é que você não deixe de realizar a atividade obrigatória proposta no Classroom, né? Com ela você garante sua presença. Segundo recado, se você nos acompanha apenas pela TV, lembre-se de agendar um horário na sua escola, retirar os materiais, para que você possa acompanhar as aulas de uma forma mais efetiva. E o terceiro recado que eu tenho para vocês é que, surgindo dúvidas, entre em contato com o seu professor, né? Para que você não fique aí perdido durante as aulas. Então, não esqueça de entrar em contato com ele, tá bom? Então, vamos dar sequência nas nossas atividades de hoje. Olha só, na aula passada, nós iniciamos razão e proporção. E continuaremos com razão e proporção na aula de hoje. Vamos lembrar algumas coisas aí. Lembra como o Tales de Mileto conseguiu determinar a altura da pirâmide, né? Ele fez o quê? Comparou a altura da pirâmide com a sombra da pirâmide, com a altura de um bastão, né? E a sombra de um bastão, né? Essa técnica nos ajuda bastante a determinar o que nós chamamos de medidas inacessíveis, né? Aquelas que você não consegue medir de uma forma convencional, né? Você não consegue pegar a fita métrica lá e determinar a altura de um prédio, por exemplo, né? Pedir para o cara segura em cima que eu vou descer ali, então isso aí fica difícil. Então você utiliza essa ideia de proporção para determinar essas alturas aí, ou distâncias inacessíveis, né? Conceito de razão. A razão entre dois números A e B, né? Com um B diferente de zero, lembra por que eu falei que o B tinha que ser diferente de zero? Nessa ordem, você não vai inverter a ordem, é o quociente A por B. Então, se eu falo a razão entre os números A e B, o A tem que ser em cima, aquele que você cita primeiro, ele vai no numerador da fração, e o que você cita por segundo vai no denominador da fração. Lembrando que o denominador sempre é diferente de zero, ok? Proporção é uma igualdade entre duas razões, né? Então, a razão, você pega duas medidas, divide uma pela outra, você determina a razão. O que é a proporção? Quando você consegue comparar essas duas razões, né? Então, essa é a definição que nós temos de proporção. 2/3 é equivalente a 4/6. Se você pegar a tua calculadora agora aí e dividir 2 por 3, você vai encontrar exatamente a mesma dízima periódica do que se você dividir 4 por 6. Certinho? Depois faz o teste. Conceito de proporção. Denominamos extremos os números 2 e 6. Esses que ficam no extremo, o primeiro e o último. Então, eles ficam nos extremos. E eles são chamados de extremos. E os meios, 3 e 4. Ok? Então, meios, os números 3 e 4. Observe. Qual que é a proporção que eu posso usar aí? Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, pego os extremos, que estão em vermelho aqui, multiplico e vai ser igual à multiplicação dos meios. Ó, 2 vezes 6 igual a 3 vezes 4, né? 12 igual a 12. Nossa igualdade é verdadeira. Exercício número 1. No quintal da casa de um fazendeiro, existe uma árvore que corre o risco de cair. Para cortá-la, o fazendeiro ficou num dilema, pois seria necessário medi-la para que não houvesse perigo de atingir alguma casa próxima. Nesse instante, a sombra projetada pela árvore era de 12 metros e a sombra do fazendeiro era de 3 metros. Qual a altura da árvore? Sabendo-se que o fazendeiro tem 1,80 m de altura. Vamos dar uma olhadinha nesse esquema, como é que ele ficou. Tem a árvore aqui, sombra da árvore, 12 metros. Tem o fazendeiro aqui e a sombra do fazendeiro, 3 metros. Então, o que eu vou utilizar? Vou utilizar a proporção. Ó. Árvore, sombra da árvore. Altura do homem, sombra do homem. Ok? Então, um tempinho para vocês copiarem o enunciado e nós já voltamos.
aí, pessoal, um exercício bem tranquilo, não nada complicado, né? Vamos ver o teu esqueminha aqui. A árvore nós chamamos de x, correto? Porque é o que nós precisamos determinar. Árvore dividido por sombra da árvore. Homem dividido pela sombra do homem. E aí, só trabalhar com as medidas. Lembrando que todas elas estão na mesma unidade, então não há necessidade de conversão. Agora, vamos trabalhar com a nossa propriedade, né, de proporção. Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, 3 vezes x igual a 1,8 vezes 12. 3 vezes x igual a 21,6. O 3 vai passar dividindo 21,6. E aí eu tenho que a minha árvore mede 7,2 metros, né? Certinho? Exercício 2. A altura de uma maquete é 80 centímetros. Sabendo que ela é semelhante ao edifício real, que mede 60 metros de altura, determine. Primeira coisa, em que escala foi construída a maquete? Segundo, qual é a altura de uma porta do prédio se na maquete ela mede 3 centímetros? Né? Então, isso aí foi visto naquele exercício da casa, da aula passada, né? Então, deixo mais um tempinho para vocês aí resolverem o exercício e nós já voltamos com a solução.
Pessoal, então veja o seguinte aqui, ó, né? Tinha um exercício que nós pedíamos escala, né? Que era aquele que falava sobre as cidades do Rio de Janeiro. E aí eu consigo comparar também a altura da porta com a altura da porta na maquete com a altura da porta real. Eu consigo utilizar um raciocínio muito semelhante ao do exercício anterior, né? Entre o fazendeiro e a árvore ali. Em que escala foi construída a maquete? Lembra a definição de escala qual era? Tamanho do desenho dividido pelo tamanho real, né? Então, ó, medida do desenho dividido pela medida real. Quanto mede a maquete? Na maquete, 80 centímetros. Qual a medida real? 60 metros, mas eu tenho que lembrar o quê? Converter metro em centímetro para poder trabalhar com a mesma unidade. Você também pode ter a opção, caso você tenha feito em casa já, e converter 80 centímetros em metro. Também serve. Feito isso, vou só realizar as substituições. Então, eu tenho 80 dividido por 6.000. 80 por 6.000, vou simplificar. E eu encontro 2 por 150. 1 por 75. Só simplificando as frações. Bem, qual que é a minha escala? 1 para 75. O que isso significa? Significa que 1 centímetro na maquete equivale a 75 centímetros no tamanho real. Bem, no item B, o que pede? Qual é a altura de uma porta do prédio se na maquete ela mede 3 centímetros? Então, vou voltar aqui na tela anterior. Qual que é a leitura da minha escala mesmo? 1 para 75. 1 centímetro na maquete, 75 centímetros no tamanho real. Aqui está dizendo que na maquete ela mede 3 centímetros. Você, de uma forma intuitiva, poderia pensar assim, para cada 1 centímetro eu tenho 75, então faço 75 mais 75 mais 75. Bem tranquilo, tá? Pode até realizar por soma esse exercício. Mas caso você não tenha percebido isso, o que você pode fazer? Monta a proporção, né? Medida da escala, 1 para 75, altura da porta é x. Então, eu tenho 1 para 75, aí eu pego a minha fraçãozinha que representa a escala e comparo com a fração que representa a medida que eu quero identificar, né? No caso aqui, desenho, tem 3 centímetros, eu quero saber o tamanho real, por isso o x ficou no denominador. Bem, utilizando a propriedade fundamental lá da proporção, né? Produto dos extremos igual ao produto dos meios, 1 vezes x eu tenho x, e 3 vezes 75 eu tenho essa multiplicaçãozinha aqui. 3 vezes 75, 225 centímetros. Eu posso converter isso em metro, né? Você pode até falar do tamanho de uma porta, mas o ideal é que você utilize a conversão para metros. Então, a altura da porta no tamanho real, 2 metros e 25, tá? Ou 2,25 metros ali. Exercício 3. Esse exercício 3 é bem bacana, né? Também você pode utilizar uma ideia intuitiva para resolver, tá? Se você fizer a leitura com bastante atenção, pode experimentar aí. Vamos lá. Se um relógio com defeito atrasa 2 minutos por dia, lembra a história de quilômetros por hora? Só que aqui a gente está falando de um atraso por dia. Então, em um dia ele atrasa 2 minutos. Em 2 dias ele atrasa 2 minutos. Em 3 dias ele atrasa 3 minutos. Tranquilo? 3 minutos não, esquece. Estou lendo uma coisa e falando outra. Ó. Se um relógio com defeito atrasa 2 minutos por dia, no primeiro dia ele atrasa 2 minutos. No segundo dia ele vai estar mais 2 minutos atrasado. Mas se eu pensar na soma total, eu tenho 4 minutos de atraso, certo? Se passar mais um dia, eu tenho mais 2 minutos de atraso. Então eu tenho 6 minutos de atraso já no terceiro dia. Então aqui eu quero saber quantos dias se passaria para o atraso ser de 1 hora, ok? Eu teria 60 dias, 50 dias, 30 dias, 20 dias ou 15 dias aí. Um tempinho para você resolver e a gente já volta.
E aí, fez a sua contagem dia por dia ali para ver o que aconteceu? Vamos lá. Ó. A minha razão, minutos atrasados, quantidade de dias. Então, se eu tenho 2 minutos por dia, eu quero saber qual vai ser o meu atraso 1 hora. Só que de volta, eu tenho que pensar qual que é a unidade que está sendo dada. Aqui está sendo dada minuto e aqui dia. Só que 1 hora foi o que o enunciado do exercício solicitou. Só que eu tenho que transformar essa hora em minuto. Lembra lá, 1 hora igual a 60 minutos. Veja o seguinte, minuto e dia, ok? Minuto e dia. Propriedade fundamental da proporção. 2 vezes x, 1 vezes 60. 2x igual a 60, 60 dividido por 2, e eu tenho 30 dias como resposta. Então, são necessários 30 dias para que eu tenha 1 hora de atraso nesse relógio. Né? Se ninguém acertar ele, no final de 30 dias ali, teremos um prejuízo grande. Respostinha, letra C, né? E agora, mais um exercício para você. O motociclista percorreu 28 quilômetros em 30 minutos com velocidade constante. Então, o motociclista está lá, 30 minutos, percorrendo uma distância de 28 quilômetros. Né? Qual é essa velocidade em quilômetros por hora? Veja o que foi dado para você. 28 quilômetros em 30 minutos. Lembra de fazer a análise do que você está falando, né? Eu quero quilômetros por hora. Qual a distância que ele percorre por hora? Em 1 hora, quanto ele vai percorrer, né? E aí eu tenho a alternativa A, 28 km por hora, né? Ele manteve velocidade constante, será que é isso? 36 km por hora, 56 km por hora, 58 km por hora ou 62 km por hora. Mais um tempinho para vocês e aí nós já retornamos com a solução.
foi exatamente essa a proposta, né, de você pensar um pouquinho sobre o texto aqui apresentado. Então, 28 quilômetros em 30 minutos, se eu dobro o tempo, eu vou ter andado quantos quilômetros, né? 60 minutos equivale a 1 hora, aí eu tenho a minha velocidade por hora. Mas vamos colocar isso aí na nossa regrinha de velocidade média. Velocidade média, distância dividido pelo tempo. Qual que é a distância? 28 quilômetros. Qual que é o tempo? 30 minutos. Mas eu quero quilômetro por hora. Então eu vou ter que converter esse 30 minutos ali. 30 minutos eu vou converter em decimal, tá, gente? Para trabalhar ali com 28. Então vai ficar 0,5 hora, meia hora, tá? Velocidade, 28 dividido por 0,5. Dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2, tá bom? Porque 0,5 é a metade, né? Então, uma dica aí, sempre que você divide por um número que fica entre 0 e 1, né? Ocorre uma multiplicação aí nesse contexto. Agora, basta saber por quanto, né? Então, nós temos aí 28 dividido por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar 28 por 2. Então, eu tenho 56 km por hora. Certinho? Resposta, letra C. Ok? Exercício 5. Exercício 5 é um exercício de escala, né? Exercício bem bacana aí a proposta, a gente só tem que cuidar um pouquinho na hora de trabalhar com ele. As medidas indicadas na figura referem-se ao desenho que representa um dormitório retangular, incluindo o banheiro. Então não está descontando a área do banheiro, né? Está contando tudo ali, né? Representaçãozinha da porta aqui, porta do banheiro e tal. De uma casa, né? Se a escala do desenho é de 1 para 45, e isso aí eu imagino que você já sabe o que significa, 1 centímetro no desenho equivale a 45 centímetros no tamanho real. Qual é a área desse cômodo? 12,15 metros quadrados, 15,5 metros quadrados, 27 metros quadrados, 32 metros quadrados ou 60 metros quadrados. Conselho que eu dou para você, tá? A área solicitada em todas as alternativas, ela é pedida em metros quadrados, correto? Só que a tua escala está onde? Em centímetros. Eu costumo fazer o seguinte, antes de realizar o cálculo necessário, eu converto para metro, tá bom? Mas essa é uma dica que eu dou para você, tá bom? Eu trabalho dessa forma, né? Aí você não precisa ficar decorando, de centímetro quadrado para metro quadrado eu multiplico por quanto? Se você decorar aquela conversão de centímetro para metro, de metro para quilômetro, e realizar ela antes, você não precisa ficar se preocupando com mais alguma coisa para você decorar, ok? Então, vou dar um tempinho para vocês copiarem, e aí nós já voltamos.
E aí, pessoal, espero que as minhas dicas tenham ajudado você. Vejamos o seguinte, ó. Tenho aqui a planta do banheiro, né, com o cômodo todo, né, composto do espaço destinado ao quarto mais o banheiro. 1 centímetro na planta equivale a 45 centímetros no cômodo real, porque a nossa escala é de 1 para 45. Bem, o que eu faço? Se eu quero saber a área real, eu já vou colocar aqui uma tabelinha que vai te ajudar nesse primeiro momento, tudo bem? Então, na planta, eu tenho 6 centímetros e 10 centímetros, são essas medidas aqui. No tamanho real, se a minha escala é de 1 para 45, para cada centímetro que eu tenho aqui, eu tenho que multiplicar por 45 para ter o tamanho real. Então, eu faço aqui vezes 45, ó. 6 vezes 45 e 6 vezes 45, tá certo, 270 centímetros, e 10 vezes 45, 450 centímetros, ok? Então, aqui eu tenho o tamanho real. Qual foi a dica que eu dei para vocês? Ó, tem o tamanho real em centímetro, mas a minha resposta precisa estar em metro quadrado, não em centímetro quadrado. Eu trabalho com números menores, vou trabalhar com multiplicação com decimal, mas eu acho que é uma conta só, tá bom? Então, os 270 centímetros do tamanho real e os 450 centímetros eu converto para metro, dividindo por 100. Fico com 2,7 e 4,5. E agora basta multiplicar, né? A área, comprimento vezes largura, 2,7 vezes 4,5, e eu tenho a área como 12,15 metros quadrados. Resposta, item A. Certinho, gente? Na aula de hoje, o que nós vimos? Razão e proporção, certo? Na próxima aula, iremos retomar algumas situações com razão e proporção, tá bom? E vamos finalizar aí, na aula que vem também, nós faremos uma retomada de alguns conteúdos, além de razão e proporção, tá bom? Agradeço a atenção de vocês, desejo a todos um bom estudo, bons estudos aí. Não se esqueça de realizar a atividade proposta no Classroom, tá bom? Procurar a sua escola para retirada dos materiais, caso você nos acompanhe apenas pela TV. E surgindo dúvida, gente, não deixe de entrar em contato com o seu professor. Até mais, um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.